Olá, professores! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue elaborar provas aqui no Canvas. Primeiramente, selecione a disciplina que você deseja elaborar essa prova, como, por exemplo, vou selecionar aqui álgebra linear. Em seguida, você pode adicionar essa prova, por exemplo, em um dos módulos que você já cadastrou, ou você pode criar um novo módulo para a prova. Aqui eu vou criar um novo módulo. Por exemplo, vou colocar aqui prova 2. Vou adicionar esse novo módulo. Por enquanto, vou deixar ele despublicado, depois eu explico mais detalhes sobre isso. Agora eu vou clicar aqui no mais e vou criar um novo teste. Vou clicar aqui em teste, criar questionário, vou dar um nome para esse teste, então vou colocar aqui prova 2. Vou adicionar esse item. Aqui criado, eu vou selecionar essa prova e vou clicar em editar. Na edição, você pode colocar aqui informações importantes para que o aluno possa ter para realizar essa prova. Aqui, como toda página do Canvas, você pode colocar negrito, itálico, coisas do tipo. Você pode inserir imagens, documentos, mídias, equações, tabelas e assim por diante. Aqui tem algumas informações importantes também, né? Posso colocar para embaralhar respostas, então se for um teste de múltipla escolha, as respostas vão ser embaralhadas. Aqui tem um limite de tempo, ou seja, quando o aluno clica para começar a prova, eu posso estipular um limite máximo. Então, a partir do momento que ele inicia a prova, ele tem, por exemplo, 30 minutos para resolver. Se eu não quiser isso, deixar o tempo total de prova, eu posso cancelar essa opção. Permitir várias tentativas, então o aluno, ao terminar a prova, ele pode fazer novamente, acho que não se encaixa. Aqui, permitir que os alunos vejam suas respostas do teste. Então, já com a correção, você pode selecionar isso a partir de alguma data, né? Ou não, ou você pode não deixar esse feedback, né? Você pode deixar o feedback ou não. Aqui é importante essa ideia de exibir uma pergunta por vez. Quando você clica aqui em exibir uma pergunta por vez e clica em seguida em bloquear perguntas após responder, o aluno ele começa a realizar o teste, então ele responde a primeira questão e vai para a segunda questão. Se essas opções estiverem marcadas, quando o aluno pular para a segunda questão, ele não poderá retornar para a questão número 1. Se ele respondeu, já era. Se eu deixar sem selecionar isso daqui, sem exibir pergunta por vez, a prova aparece inteira de uma vez, ele pode escolher qual questão resolver primeiro, ou se eu clicar aqui só em exibir uma pergunta por vez e não clicar em bloquear, o aluno ele consegue navegar entre as questões, embora apareça uma questão por vez na tela dele. Essas opções é restrição de acesso para o aluno, você não precisa mexer aqui. Atribuição, você pode atribuir para alunos específicos da turma ou atribuir a todo mundo, como é o padrão. A data e o horário de entrega, vamos supor que essa prova seja hoje e o período máximo de entrega é às 23 horas. E aqui disponível a partir de que momento? Ela vai estar disponível a partir de hoje às 19 horas, por exemplo, até o final da prova, que é às 23 horas, como por exemplo. Aí você coloca essas datas. Se você clicar em salvar aqui, ele volta para a tela inicial. Tá? Eu vou clicar em salvar só para mostrar aqui para vocês. Então, as informações foram salvas, né? Agora eu vou criar questões. Vou clicar aqui em editar novamente. Vou clicar aqui em perguntas. Aqui tem duas situações. Eu tenho uma pergunta nova e um novo grupo de perguntas. Quando eu crio uma nova pergunta, eu coloco, por exemplo, questão número 1 aqui, vai aparecer exatamente essa questão na ordem que o aluno for resolver. Então, questão número 1, questão número 2 e assim por diante. Aqui a pontuação da questão. Posso selecionar o tipo de questão, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, até mesmo questão dissertativa, envio de arquivo e assim por diante. Você escreve aqui o enunciado da questão, pode inclusive inserir todas as informações de imagem, texto, equação, e aqui as respostas. Tá? Se você precisar inserir alguma imagem na resposta, alguma coisa do tipo, você pode clicar aqui no editar, tá? No lapisinho, que aí aparece a informação geral. Ó. Essa resposta correta, você vai marcar qual é a resposta correta, tá? E você pode adicionar mais respostas, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, mas você pode ter mais alternativas. Ao final, você clica em atualizar pergunta. Vai estar a pergunta aqui. Isso aqui são novas questões. Agora, se eu clicar em novo grupo de perguntas, por exemplo, vou colocar grupo 1, aqui aparece escolha as perguntas
quantas perguntas eu quero que sejam escolhidas, por exemplo, 5, e 1 ponto por pergunta. Se eu colocar 10 questões aqui dentro desse grupo, por exemplo, eu posso arrastar aqui dentro do grupo, se eu criar 10 questões, das 10 serão sorteadas 5 de maneira aleatória. Se eu colocar 5 questões aqui dentro, vão ser selecionadas as 5 questões, mas elas vão alternando. Então, quando você quer que a prova ela seja sortida, né, questões sortidas, você precisa criar um grupo de questões, tá? Quando a gente cria esse grupo de questões, a prova vai embaralhar as questões além das alternativas. Ao término da elaboração das questões, você clica em salvar. Bom, aqui está salvo. Veja que não está publicado. A dica que eu sempre dou é deixar sempre despublicado, embora não tenha muita diferença, mas eu sempre deixo despublicado e quando eu começo a prova eu clico aqui e ela publica para as duas. Olha só. Então no início da prova eu publico e aí os alunos já têm acesso a partir daquele momento que você salvou, ok? Então esse é o processo de elaborar testes aqui no Canvas. Serve para uma prova ou um quiz que você quer elaborar com os alunos e você consegue fazer essa correção, ok? Um fato importante é que depois de uma prova feita, como por exemplo essa prova número 1, vou clicar em cima dela, ela está pronta. Se você clicar em Speed Grader aqui, você consegue olhar cada prova de cada aluno e você consegue olhar estatísticas, moderação de testes a partir desta prova, ok? Então esse é um tutorial aí para elaboração de testes dentro